ritual do elevador, parte 2. Após conversar com vários amigos sobre o ocorrido, quase ninguém acreditou em meu relato, exceto meu amigo Igor, a quem todo mundo chamava pelo apelido de Gordo. Ele me disse já ter ouvido falar em várias histórias sobre realidade e universos paralelos, que inclusive algumas pessoas jamais conseguiram voltar de lá. Foi então que ele me indicou uma pessoa, afirmando que ela conhecia muito bem sobre o assunto e possivelmente poderia me ajudar a resgatar Juliana. Essa pessoa eu vou chamar aqui pelo nome de Carlos, pois ele mesmo prometeu que somente me ajudaria se eu mantivesse seu nome em segredo. Prontamente eu concordei e prometi manter completo sigilo. Carlos começou a me contar sua história. Disse que o lugar onde eu estava era um local onde alguns costumam chamar de Sete Além, que cada pessoa que passa por este local tem uma experiência diferente, pois seria um universo paralelo bem parecido com o que vivemos, com algumas semelhanças, porém bem mais obscuro. Ele disse que havia feito um ritual diferente para ir parar naquele local. Me contou ter ouvido falar em um ritual que consiste em você acender uma vela à meia-noite em frente ao espelho com todas as luzes apagadas. Afirmou que quando começou a fazê-lo, o seu rosto começou a se modificar em frente ao espelho. Passados alguns minutos, ele não conseguia reconhecer o próprio rosto, parecendo ser outra pessoa com traços completamente diferentes. Após algum tempo, somente recorda de ter acordado em sua cama, mas que sua casa estava completamente vazia, com algumas diferenças, mas nada que o deixasse muito preocupado. Algum tempo depois ele ficou espantado quando olhou pela janela. Parecia que o sol havia mudado de cor. Pôde observar que as cores que refletiam sobre a rua eram um tom avermelhado, como se estivesse em meio a um incêndio. Foi então que começou a procurar pelos seus pais. Afirmou que os procurou por toda a casa e que não encontrou ninguém. Começou a pensar que estivesse sonhando. Mesmo assim, decidiu sair até a rua e percebeu que ela estava completamente deserta. Após caminhar por um longo tempo, percebeu que algumas pessoas estavam aglomeradas em uma espécie de praça, e ele resolveu verificar quem eram aquelas pessoas. Logo que aproximou-se, um velho senhor perguntou o que ele estava fazendo naquele local. Carlos disse que estava perdido. O senhor apenas deu uma gargalhada sinistra. Em seguida, várias pessoas o agarraram pelo braço e levaram até um enorme portão. Carlos afirma que na entrada havia um homem com um caderno antigo nas mãos, que ao aproximar-se, ele apenas perguntou seu nome e anotou de imediato em seu caderno. Nesse momento, o portão se abriu. Em seguida, um jovem rapaz se apresentou como seu guia. Após passar pelo primeiro portão, pôde observar muitas pessoas desesperadas que imploravam para sair daquele local, mas que nada se comparava com o que estaria por vir. Foi então que o guia o levou até o segundo portão. Quando o segundo portão foi aberto, o lugar onde estava parecia ficar cada vez mais quente. Nesse local, haviam pessoas amarradas de cabeça para baixo, que somente conseguiam ouvir choro de agonia, mas que não entendia sequer uma palavra do que diziam. Foi então que resolveu perguntar ao seu guia se eles estavam no inferno. O guia apenas sorriu ironicamente e disse que havia ainda muitos portões para chegar até lá. Foi então que, desesperado, Carlos começou a contar ao guia o ritual que havia feito, afirmando que não estava morto, que aquilo era um grande engano. O seu guia então respondeu para Carlos que ali não ocorriam enganos. Disse ainda que sabia de tudo que Carlos havia feito, que aquilo era só uma amostra para que ele aprendesse a jamais duvidar do desconhecido. Em seguida, o guia abriu o portal
um portal na frente de Carlos, mas disse que as coisas jamais seriam as mesmas em sua vida futura, pois o tempo daquele local era diferente, e se tivesse passado, pelo menos, pelo terceiro portão, provavelmente não conseguiria retornar ao seu mundo. Foi então que, sem pensar duas vezes, antes de ir até o terceiro portão, Carlos atravessou o portal. Após isso, lembra de ter acordado em sua cama, que a casa estava completamente diferente, praticamente em ruínas e abandonada. Como não conseguiu encontrar seus pais no local, dirigiu-se até a casa de seu avô, que morava no final da rua. Lá encontrou um jovem casal que afirmaram morar no local há 5 anos, pois haviam comprado a casa de um homem que, conforme foi descrito, seria o pai de Carlos. Disseram que o velho senhor, o antigo morador da casa, havia falecido. Então a casa foi vendida ao casal. Nesse momento, Carlos perguntou ao jovem casal se eles sabiam o endereço de quem vendeu a casa, ou se tinham algum contrato do vendedor. Foi então que lhe foi passado o endereço que constava no contrato. Como o local não parecia ser longe, ele decidiu ir até lá. Ao bater na porta da casa, localizada no endereço indicado, para sua surpresa, ele foi atendido por sua mãe. Aparentando estar muito mais velha, que ao reconhecer Carlos começou a chorar emocionada. Carlos a abraçou, ainda confuso com tudo aquilo. Em seguida foi até o banheiro e lavou o rosto. Olhou no espelho e teve uma surpresa. Também parecia estar alguns anos mais velho. Voltou para a sala onde sua mãe, ainda emocionada, lhe serviu um café, ligando em seguida para o pai de Carlos, de quem estava separada há 2 anos. Carlos me disse que fez o ritual no ano de 2008 e quando retornou já era o ano de 2018. Ou seja, o que para ele pareciam ter passado algumas horas naquele universo paralelo, aqui passaram-se 10 anos. A sua mãe disse que ele havia desaparecido sem deixar rastro. Quem comunicou à polícia espalhou cartazes com fotografias por diversos locais da cidade, e após algum tempo ninguém mais tinha esperança de encontrá-lo com vida. Carlos disse que ninguém até hoje acredita em seu relato. Afirmou ainda que passou por diversas sessões de terapia, consultas psiquiátricas, porém afirma com absoluta certeza que tudo o que passou foi real. Foi então que eu perguntei como ele poderia me ajudar a resgatar Juliana, se ele quase não conseguiu voltar daquele local. Carlos me disse ter ficado obcecado pelo assunto. Portanto, estudou muito, conversou com pessoas que tiveram experiências em universos paralelos e me garantiu que resgatá-la não seria uma tarefa fácil. Porém, embora fosse extremamente arriscado, seria possível ser feito, desde que todas as regras fossem respeitadas. Ele me disse que o portal deveria ser aberto exatamente no mesmo local onde Juliana havia feito seu ritual. Me orientou a não falar com ninguém, que se eu encontrasse algum grupo de pessoas, para que eu tentasse ser discreto, para passar despercebido, pois entre essas pessoas existem diversos caçadores. Como eu já conhecia o ritual e algumas regras, decidi que faria naquela mesma noite a tentativa de resgate de Juliana. Porém, primeiro eu teria que planejar como entrar no prédio dela às 3 horas da manhã sem ser visto. Resolvi então verificar. Percebi que o prédio não havia porteiro. Decidi então aguardar a noite em frente ao prédio, pensando em alguma forma de entrar no local sem ser percebido. Após algumas horas de espera, às 22 horas percebi que estava saindo um carro pela garagem, e antes que o portão eletrônico fosse fechado, eu entrei sem que ninguém percebesse. Como ainda era cedo para começar o ritual, aguardei escondido entre os carros até as 3 horas da manhã. Após aguardar até que chegasse o próximo do horário, me dirigi até o elevador
e comecei a seguir passo a passo novamente o ritual do elevador, dessa vez do prédio onde Juliana havia feito. Na sequência, pressionei os botões, na sequência correta, e tudo correu normalmente, até que o elevador chegou ao 5º andar. A velha senhora me esperava. Desta vez parecia estar incomodada com a minha presença. Ao entrar no elevador, ela sussurrou: "Boa noite." E eu, seguindo as regras, não respondi. Dessa vez nem olhei em direção ao seu rosto. O elevador começou a subir até o 10º andar, onde ela desceu. Dessa vez ela disse algo que eu não pude entender, pois ela falou muito baixo, mas parecia dizer que eu não teria a mesma sorte de antes.